convosco. Meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele fala de maneira muito clara que ele é o bom pastor. Agora, nós, enquanto cristãos, dentro do nosso coração surge uma necessidade fundamental de nós ouvirmos a voz de Jesus. E Pedro, ele fundamenta o porquê que é importante que nós ouçamos a voz do nosso Mestre. Aliás, de todas as vozes que existem no mundo, a única voz que nós precisamos estar atento para acolher cada palavra é a voz do nosso pastor, é a voz de Jesus Cristo. E Pedro, ele dá esse exemplo por quê? Porque Pedro foi um que precisou, entre os seus altos e baixos de fé, se adaptar até ter certeza daquilo que Jesus falava. E depois que ele teve certeza, ele fala o que hoje está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos para nós, que está na primeira leitura, aonde ele diz: não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. O bom pastor, Jesus Cristo, é ele a nossa condição de salvação. E essa afirmação que Pedro faz, agora de maneira muito madura, é pesada demais, mas mesmo assim Pedro faz essa afirmação, apoiado por João, perante o Sinédrio, na frente dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição de Jesus. E aí, os interrogadores, tanto de Pedro e João, ficaram extasiados, ficaram admirados com a coragem de Pedro para dizer uma coisa como essa. E Jesus, para a experiência do cristianismo, se torna a pedra que é o alicerce de toda a vida. É muito bonita a pregação de Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele tem a coragem de encarar todas as pessoas do Sinédrio e dizer assim: olha,
vocês que são do Sinédrio, vocês são pessoas formadores de opinião. São pessoas que construíram as leis que regem a sociedade. No entanto, vocês se esqueceram de uma coisa. Vocês se rejeitaram a pedra angular. Vocês ouviram todas as vozes. Ouviram vozes de pessoas maduras, ouviram vozes de pessoas competentes, mas esqueceram de uma voz que é a mais importante de todas, que é a voz de Jesus Cristo. Então, vocês rejeitaram a pedra angular. E isso é sintomático para o tempo de Pedro e de João. Porque sem a pedra angular, todo o Sinédrio estavam construindo leis, projetos que no futuro iriam cair por terra. Como de fato a gente vê, que caíram por terra, e toda a cidade de Jerusalém depois não teve nenhuma estrutura, não conseguiu formar um povo, não conseguiu formar um caminho, porque se esqueceram de Jesus. E sem a pedra angular, de fato, sem a voz do bom pastor, nenhuma pessoa se constrói. Sem a voz de Jesus Cristo, nenhum ser humano se conhece. Todos nós estamos ligados à ressurreição de Jesus, que nos acolhe com a sua salvação. Por isso é fundamental que nós ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus. Agora, São João, na sua primeira carta, que é a nossa segunda leitura, também fala algumas coisas importantes para nós. A pessoa que ama, ela vai oferecer o melhor para a pessoa amada. Sempre é assim. Quando nós amamos alguém, nós queremos oferecer o que de melhor nós possuímos para aquela pessoa, nós queremos oferecer o melhor de nós. E aí João diz assim: vede que grande presente por amor Deus Pai nos deu. E olha que João é muito claro quando ele diz assim: grande presente. Ele não diz uma lembrancinha, ele não diz um pequeno presente, ele não diz um médio presente. Ele é categórico nas suas palavras. Vede que grande presente Deus Pai nos deu, de todos sermos chamados de filhos de Deus. O presente maior que o cristianismo recebe com a ressurreição de Jesus é a filiação divina. Todos nós que estamos aqui nessa assembleia, todas aquelas pessoas que andam vagando pelas ruas, até mesmo sem sentido para a vida, depois da ressurreição de Jesus, são consideradas filhos de Deus. E aí São João fala uma coisa reveladora para nós. Se o mundo não reconhece Deus como Pai, é porque ainda não conheceu o amor de Deus Pai pelas ações de Jesus Cristo. E a surpresa desta notícia que João nos traz é exatamente essa. Desde já nós somos filhos de Deus, mas mesmo sendo filhos de Deus aqui na terra, nós passamos por dificuldades. Por quê? Porque nem sequer se manifestou o que para nós o Pai reservou. O que nos espera é algo grandioso, que será revelado no momento certo. E logo após a nossa morte, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Em outras palavras, tudo indica que está reservado ao ser humano, a criatura finita, o potencial para o infinito. Nós somos criaturas que fomos presenteados para participar da divindade de Deus. Nós somos criaturas que nós seremos chamados a conviver com a divindade suprema. Tem outro presente maior do que esse? No fim de todo o sofrimento, no fim de toda a angústia humana, de toda decepção, nós seremos coroados pela graça de Deus. E aí, o Evangelho de hoje coroa todos os acontecimentos, porque Jesus, por ter uma vida transbordante, por se tornar Senhor da vida e da morte pela sua ressurreição, Ele tem, como dono da vida, o poder para doá-la para os que confiam na sua voz, nas suas palavras. Nunca se tornou tão fundamental à sociedade ouvir a voz de Jesus Cristo.
ouvir a voz do bom pastor. É nessa voz que nós temos confiança. É nessa voz que nós temos clareza para fazer o discernimento da nossa vida. Os que confiam na voz de Jesus, os que confiam na palavra de Jesus, não vão se decepcionar. Aqui entre nós podemos até duvidar caso atribuamos a uma pessoa um adjetivo de boa. Quando a gente fala assim, aquela pessoa é tão boa, nós podemos até duvidar por ser uma pessoa. Quanto a Jesus, faz parte do seu ser bom. É um atributo divino. Jesus, ele tem bondade para nos pastorear. Ele é o pastor verdadeiro. Todos nós somos reflexos de Jesus. Se nós um dia somos chamados com um atributo de bondade por alguém, é porque a pessoa conseguiu enxergar em nós reflexos de Jesus Cristo. Então Jesus é o pastor supremo. E é interessante a forma como o Evangelho de João fala. Um assalariado que faz o seu trabalho à espera de algo em troca, no momento das situações difíceis, ele foge. Por quê? Porque ele trabalha para receber, então ele não se importa com as ovelhas. Jesus não. Jesus ama, ele conhece as suas ovelhas, ele se envolve com as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Pedro, depois da ressurreição de Jesus, passou a seguir e a ouvir a voz de Jesus a ponto de enfrentar tudo o que ele tinha medo. Pedro não estava preparado antes da ressurreição de Jesus para enfrentar o sinédrio como ele enfrentou. E, no entanto, depois, ele teve toda a coragem para enfrentar. Então, aí é que é bonito, né? Ouvir a voz daquele que no Evangelho diz que dá a vida pelas suas ovelhas, e Jesus fala isso com muita propriedade, porque até hoje ele continua a se dar às suas ovelhas pela Eucaristia que nós recebemos e somos alimentados enquanto ovelhas que somos do bom pastor. E além disso, Jesus, ele ainda nos oferece a liberdade para amar. Ele diz assim: ninguém tira minha vida, mas eu dou por minha vontade própria. Ou seja, todo o sofrimento de Jesus foi por amor a nós, porque ele teve liberdade para amar. E o Pai ama o Filho porque sabe que o Filho sempre estará disposto a salvar. Inclusive, conforme o Evangelho fala, as ovelhas que não são desse redil. Deus Pai está disposto em Jesus Cristo a salvar cristãos, não cristãos, pessoas maduras, pessoas imaturas, todos aqueles que um dia, porventura, derem atenção, olharem generosamente para o Pai, para Jesus Cristo, para o nosso bom pastor. Então, continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele é a garantia da nossa salvação. Vamos ficar em pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos apresentar a Deus Pai com muita esperança as nossas orações. Para que a Igreja viva a sua missão de ser vosso povo no meio. Jesus Cristo no Evangelho vai falar. Nosso amigo nós queremos escutar. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo ataca e as dispersa, pois é apenas um mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Bom dia, crianças! Bom dia, Aninha. Bom dia! Sabe, crianças, eu queria falar que eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É tão bom quando nos reunimos aqui para aprender com Jesus. Vocês não acham, crianças? E por falar em aprender, Clarinha, o que você entendeu do evangelho de hoje? Eu não entendi nada. Aliás, eu não sabia que Jesus é pastor de ovelhas. Na verdade, Clarinha, Jesus se compara com um pastor de ovelhas, sabe por quê? É que o pastor vive para a sua ovelha, assim como Jesus vive para nós. Mas por que Jesus escolheu nos comparar com uma ovelha e não com outro animal? Sabe, Clarinha, que tem vacas, cavalos e outros tipos de criação que não precisam de certos cuidados, pois a criação vai crescendo e se desenvolvendo sozinha. E a ovelha é diferente? Sim, é totalmente diferente. Por que, Aninha? Como vive uma ovelha? Uma ovelha não sabe nem ir no pasto sozinha. É o pastor que as leva. Aliás, elas não sabem nem escolher a própria comida. Sabia? O quê? É sim, Clarinha. Se o pastor não ficar atento, elas acabam comendo qualquer coisa, pois não sabem como os outros animais escolher o que é bom ou o que é venenoso. Cruzes! São totalmente dependentes do pastor, então? E tem mais. As ovelhas têm um péssimo faro. Por isso, elas se perdem no caminho facilmente. Então, se o pastor para cuidar delas, elas podem até morrer. E tem mais. Isso mesmo, elas não sabem se cuidar nem mesmo se defender. Mas tem umas coisas que elas sabem muito bem. Ufa! O que elas sabem, afinal? De tão apegadas que são ao pastor, elas conhecem a sua voz e sabem diferenciar a voz do pastor com a voz do ladrão de ovelhas. Aninha, acho que estou começando a entender. É por isso que Jesus se diz o pastor e nos chama de ovelhas. É sim, Clarinha. Jesus faz o mesmo com a gente. Nós também somos como ovelhas. Não conhecemos direito o caminho e podemos errar facilmente. Precisamos de um pastor, né, Aninha? Muito bem. E quem é o único pastor que cuida de nós? O único pastor é Jesus.
Ele cuida de nossas feridas e nos mostra o caminho seguro. Que bom, Aninha, saber que Jesus é o meu pastor. É, Clarinha, mas infelizmente nos dias de hoje, muita gente se acostumou a ser ovelha sem pastor. Ficam assustadas, com medo de tudo, desanimadas com tantos problemas, machucadas pela vida e acabam achando que a vida é assim mesmo. É, mas quando você toma Jesus como seu pastor, quando sente a sua presença, o carinho, a força e a alegria que ele traz para a sua vida, você começa a ver que diferença faz ter um pastor. Ai, que lindo, Clarinha! Então vamos rezar? Vamos, vamos, crianças! A Aninha fala e a gente repete, tá bom? Jesus, obrigado por ser meu pastor. Jesus, obrigado por ser o meu pastor. Quero ser a tua ovelhinha. Quero ser a tua ovelhinha. Vem me dar todo carinho e amor, Vem me dar todo o carinho e amor, para que eu possa viver para que eu possa viver seguro e feliz. seguro e feliz. Cuida de mim, Jesus querido. Cuida de mim, Jesus querido. Me carrega no colo Me carrega no colo e me leve sempre com o Senhor. e me leve sempre com o Senhor. Amém. Amém. Agora, vamos, Aninha, pois o padre quer continuar a missa. É mesmo, Clarinha, mas de tão feliz que eu tô, hoje eu quero ir embora cantando. Nós somos ovelhinhas, Jesus é o pastor. Jesus nos põe no ombro com muito amor. Me chama pelo nome e eu conheço a sua voz. Ele ama o seu rebanho e a cada um de nós. Tchau, crianças, até semana que vem. Tchau, Aninha. Tchau, Clarinha. Tchau, crianças. Neste domingo do Bom Pastor, que meditamos o Evangelho do Bom Pastor. Então, como o teatro falava, Jesus é o grande pastor. E cada um de nós também somos convidados a nos tornar pastores, imitando o exemplo de Jesus Cristo. Tornar-se pastor dentro de casa, como marido, como esposa, apacentando o rebanho. Mas para que possamos ser pastores, torna-se necessário meditar a palavra de Deus, ouvir os pensamentos, os sentimentos de Jesus Cristo, para que possamos estar imitando o seu exemplo e sendo bom pastor. Jesus é o bom pastor, mas ele também deixou outros pastores para que pudesse continuar a sua missão. E aí a importância de nós, povo de Deus, rezarmos pelos bispos, pelos padres, rezarmos pelo Papa, para que possa continuar a sua missão. Então devemos rezar sempre pelo Papa, que é o vigário de Cristo, é ele que faz as leis de Cristo, e sobre ele pesa toda a igreja, sobre os seus ombros está toda a igreja. É uma grande responsabilidade que ele tem. Ele é alguém muito amado por muitas pessoas, mas também pelas pessoas que querem implantar no mundo cultura de morte. Ele é alguém muito odiado, e por isso ele depende da nossa oração para que ele possa continuar a sua missão e se santificar nessa sua missão. Quando São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, foi preso, perseguido por Herodes, os primeiros cristãos, eles não se tornaram rebeldes por causa disso, mas eles rezavam intensamente para São Pedro, que estava na prisão. Isso é um grande exemplo para nós cristãos de hoje. Se às vezes a igreja é perseguida, os pastores são perseguidos, o Papa é perseguido, nós não respondemos à sociedade com rebeldia, mas nós respondemos através da nossa oração, pedindo a graça, a força de Deus, para que possa estar sempre acompanhando os seus pastores. Então essa é a nossa vocação, é a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as orações da comunidade. A resposta será: bom pastor, cuidar do vosso rebanho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como está escrito que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e do seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Para compreendermos melhor o Evangelho que foi lido para nós nessa liturgia, desse terceiro domingo da Páscoa, é preciso compreender que este Evangelho é continuação do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, que fala do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Esse texto é muito bonito no Evangelho de São Lucas e também muito conhecido. E o Evangelho ele começa de uma forma assim muito bonita, porque ele fala do primeiro dia da ressurreição,
o domingo da ressurreição, logo à tardezinha, 2 discípulos de Emaús resolvem sair de Jerusalém e voltar para o seu povoado, e eles estão tristes. Estão tristes porque aconteceu tudo aquilo com Jesus, desde sexta-feira santa até o domingo de Páscoa, e no coração daqueles 2 discípulos havia uma decepção muito grande. Eles tinham apostado tudo em Jesus, eles tinham acreditado tanto em Jesus, e de repente eles se viram desanimados, eles se viram desorientados. O evangelho de hoje começa com o versículo 35, se puder colocar, porque esse versículo 35 ele ilumina toda a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Eu quero ressaltar até uma única palavra. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ou seja, depois daquela experiência que eles tiveram, eles voltaram para junto dos outros, contando a experiência que eles tiveram. E eu queria destacar uma única palavra: caminho. O Cristo ressuscitado manifestou aos 2 pelo caminho. E é muito bonita essa expressão no Evangelho de São Lucas, porque Cristo ressuscitado continua a percorrer o nosso caminho. Entenda caminho como sendo a nossa história de vida, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas felicidades também, a nossa realização. Jesus continua a percorrer o caminho conosco. Aqui está a diferença. E continua a manifestar que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. Não sei se vocês se lembram, mas eu queria recordar que no primeiro momento os discípulos não conseguiam perceber quem era Jesus, ou o que era Jesus. Estavam tão mergulhados no sofrimento da perda de Jesus, que eles imaginavam que fosse um homem qualquer. Tomar muito cuidado. O Cristo ressuscitado continua a caminhar do nosso lado. Os problemas da vida são tantos, os conflitos são tantos, as dificuldades são tantas, que pode ser, a exemplo, num primeiro momento, como os discípulos de Emaús, que a gente também não perceba que Cristo está do nosso lado. Achamos que os problemas são maiores, que as dificuldades são maiores, que os conflitos são maiores. E aí nós não conseguimos perceber que o mesmo Cristo ressuscitado, que caminhava ao lado dos discípulos de Emaús, caminha também ao nosso lado. Volto a repetir, é no caminho, é na nossa história que Cristo se manifesta. É hoje, é caminhando conosco que Cristo se manifesta. Um outro versículo muito forte é o versículo 38. Depois que Jesus se coloca no meio dos discípulos, não mais dos discípulos de Emaús, mas junto com os demais, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Os discípulos já tinham feito experiência pelos outros. Os discípulos já tinham ouvido falar que Cristo tinha ressuscitado, mas ainda havia dúvidas no coração. Somos cristãos católicos, batizados, crismados, homens e mulheres de primeira Eucaristia, alguns casados na igreja, bem casados, outros caminhando para isso, outros lutando para viver uma vida santa. Pois bem, mas por que ainda existem dúvidas também no nosso coração? Por que em alguns momentos difíceis questionamos se Deus existe ou não,
se está presente na comunidade ou não, se está presente na Eucaristia ou não, onde está Deus nos momentos difíceis da nossa vida. O mesmo Jesus que questionou os discípulos de Emaús e os demais discípulos, continua a nos questionar: por que tendes dúvidas no coração? E talvez a resposta esteja no versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Volto a repetir. Quando se fala de abrir a inteligência, não se fala de cultura, de conhecimento, mas se trata de experiência. É muito bonito nas aparições de Jesus, não só nessa, mas nas demais, há uma insistência de Jesus em dizer assim: olhai, sou eu mesmo, tocai. Há uma insistência de Jesus em dizer: pode tocar, pode experimentar, pode ver, sou eu mesmo, confirme. Jesus, quando uma pessoa vai se abrindo a Ele, sem preconceitos no coração, sem resistência no coração, a pessoa vai fazendo a experiência de Deus, e ao fazer a experiência de Deus, ele consegue abrir o quê? A inteligência. Abrindo a inteligência para reconhecer Jesus, a pessoa abre também o coração. É bem fato que não é porque a pessoa é batizada, crismada, casou na igreja, ou até vem de vez em quando à missa, que é uma experiência, que é uma pessoa que fez a experiência de Deus. É bem claro para nós que a experiência de Deus, ela é muito pessoal. E é bem fato para nós que a experiência de Deus passa por processo. Não venha com essa mentalidade mágica que de repente, como se Deus tocasse com o seu dedo na vida da pessoa e ela fez assim, ela tem uma iluminação tão grande que acabou. Não se faz experiência de Deus uma única vez, mas se faz experiência de Deus como num processo crescente, aonde a pessoa vai cada vez mais amadurecendo na sua fé e amadurecendo também na sua vida. E é muito bonito que nas aparições, nos ensinamentos de Jesus, ele convida o ser humano à liberdade, tanto para caminhar com ele, quanto para experimentá-lo. Jesus insiste: seja livre. E eu fico cada vez mais convencido de que nós teremos cristãos maduros na fé e no seguimento a Jesus Cristo, quando a pessoa descobrir dentro dela, a partir de Cristo, o verdadeiro sentido da liberdade. Quando o que eu vou fazer não é mais um peso, mas é algo gostoso de se fazer. Como, por exemplo, ir à missa. Um dia que alguém dizer: olha, eu vou à missa por obrigação, eu digo a você com muito amor e com muito carinho: fique na sua casa, porque não vale a pena ir à missa por obrigação. É claro que existe uma luta interior, por exemplo, a vontade de ficar dormindo, é mais gostoso. Mas você não pode ter no seu coração o peso de algo que você faz. Se o seu casamento é um peso, você precisa rever por quê. Se o sacerdócio é um peso para um padre, ou a vida religiosa para uma irmã, ou alguém que escolheu uma vida consagrada, se tornou um peso, é preciso rever, porque Deus convida a pessoa à liberdade. E os discípulos de Emaús, os demais, experimentaram Cristo por causa dessa liberdade interior. E termino com o versículo 48, que é muito bonito. Diante de tudo isso,
Como é que o mundo conhecerá Cristo ressuscitado? Porque ele não vai ficar aparecendo por aí. Não adianta nem pedir que Cristo não vai ficar aparecendo, como apareceu aos discípulos de Emaús, como apareceu Maria Madalena, algumas outras mulheres. Ele não vai aparecer daquela forma. Por quê? Ele escolheu estar presente de outras formas. Através da palavra, através da Santíssima Eucaristia e principalmente a partir daquilo lá. Vós sereis testemunhas de tudo isso. O mundo reconhecerá que Cristo ressuscitou a partir do testemunho dos cristãos. De que forma? Uma comunidade reunida às 7 horas da manhã, num domingo, celebrando a Eucaristia. Não existe maior prova da ressurreição do que um grupo de pessoas que se reúne porque acredita na Eucaristia, e acreditando na Eucaristia, acredita também no Cristo ressuscitado. Maria percorreu um caminho também de fé e de entrega ao seu Filho Jesus. Sabemos que, seguindo os passos de Maria, é o caminho certo para o encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. E eu só termino, concluo. Maria, depois da ressurreição, ela era muito perseverante com os apóstolos. Nós não precisamos colocar Maria acima de Jesus, ela nunca esteve e nunca estará. Nossa devoção a Maria não pode ultrapassar a nossa fé a Jesus Cristo, presente na Eucaristia, todos nós sabemos muito bem. Está bem claro para nós que não adoramos imagem nenhuma, apenas respeitamos, veneramos, e aquela imagem nos ajuda a entender quem foi Maria. Se alguém tem dificuldade com as imagens, também não se preocupem com nada disso, porque mesmo sendo um cristão católico, nós temos a referência principal e central, que é Jesus Cristo. Agora, que Maria é o caminho certo, porque depois da ressurreição foi perseverante com os apóstolos, e ela perseverava na fração do pão e na oração. Ou seja, alguém que se dedica à Eucaristia e se dedica à oração, não existe outro caminho melhor para experimentar o Cristo ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, e a cada invocação vamos responder todos juntos. Senhor,